Olá pessoal, mais uma vez obrigado pela sua participação aqui no Missão Integral na Paraná Educativa. Você pode entrar em contato conosco através do missãointegral.com.br e também Twitter. Gostaria muito que você adicionasse-nos no seu Twitter, que acompanhasse o nosso trabalho. Quero acompanhar também as suas mensagens, suas opiniões para esse programa. twitter.com/Carlos Lima. Nós temos hoje a oportunidade de gerarmos conteúdo e a televisão pública, a televisão comercial, enfim, todos os meios de comunicações têm apresentado as opções de produção. A questão é, será que o Brasil, será que nós temos espaço, será que nós nos vemos na cultura apresentada pelas televisões? Você se encontra, ou seja, aquilo que você gosta de fazer, tem espaço? Será que nós só temos que fazer aquilo que dá dinheiro? Nós temos que fazer só aquilo que todo mundo gosta, que a maioria gosta. Missão Integral está aqui para discutir essa questão da opção, da produção desse conteúdo, quer seja na TV, quer seja em qualquer natureza, há também as comunidades. Gostaria de saber a sua opinião. Você se sente representado? Você se identifica no padrão cultural das grandes redes de televisão, do cinema, aí que você tem, no teatro? Como é que é? Como é que se faz para que nós possamos ter também centros de produções no Paraná, Santa Catarina, lá do norte, né, do nordeste, para que nós pudéssemos ver o diferente? Como é que você vive com aquilo que você não faz ou com o estilo que você não tem? Missão Integral quer saber a sua opinião, missãointegral.com.br. E nós temos aqui alguns convidados para falarmos sobre esse assunto. É importante que você tenha também à sua disposição, aliás, o Missão Integral, o telefone, que é um serviço de voz gravado, 41 3315 0303, você pode entrar em contato conosco e dar-nos a sua opinião, tanto quanto a esse programa, anteriores e também sugestões. O que você gostaria de ver aqui? Quem você gostaria de ver entrevistado no Missão Integral? E para falar sobre esse assunto aqui, temos aqui conosco o pastor da igreja, da comunidade Gólgota, que é o Pipe. Ele vai falar um pouco para nós sobre essa comunidade, a vida, como viver com um grupo que tem uma posição clara, assim como outros grupos sociais, mas estamos aqui com o pastor da comunidade Gólgota e também Oswaldo Eustáquio, que é produtor, jornalista e que apresenta aí já vários prêmios, vários trabalhos na área jornalística, na área de cinema e produção também de vídeo aqui com você. Missãointegral.com.br quer saber a sua opinião. Cadê você na televisão? Diga lá, tá lá ou não tá? Gente, obrigado pela participação de vocês aqui. Agora, Pipe, eu queria que você, primeiro, obrigado, mas também já nos desse um panorama, o que vem a ser a comunidade Gólgota e por que todo esse seu estilo assim que você se apresenta aqui conosco. A Gólgota é uma igreja emergente que surgiu de uma necessidade de alcançar um segmento da sociedade que a igreja, de um modo geral, não estava alcançando, que é o roqueiro e suas vertentes, suas formas de expressão. Era uma igreja que surgiu trazendo uma proposta de trabalho, de anúncio do evangelho, falando na linguagem que essas pessoas entendem. Uma das grandes dificuldades do roqueiro é se encaixar nesse padrão tradicional de igreja que nós temos caminhando na história. Então, a comunidade Gólgota, em Curitiba, faz 9 anos que ela tem, completamos agora 9 anos de história, e o trabalho, o foco dela é alcançar essas tribos. Então, é uma igreja que está lá, né? Tem toda uma questão cultural que faz parte dela, desde as músicas, a questão da linguagem com que a gente utiliza, a questão da abordagem com que a gente também trata o roqueiro. Porque a gente vem desse meio, então a gente entende bastante a questão cultural, né, que faz agora, parte quando a gente dele. fala do rock, do roqueiro, a gente parece que quem está nos assistindo, né, telespectador, nós estamos falando do pessoal lá de 30, 40, que é essa geração, os 50, dessa forma. Ainda tem espaço? Como é que é hoje a juventude, essa galera que está, como é que eles veem o rock? Qual é o papel do rock na juventude, na adolescência hoje do dia a dia? Está forte, muito forte. Faz parte de hoje é um universo, né? Porque na verdade houve todo um desenvolvimento do rock e hoje você tem uma vertente, um leque muito grande. E hoje eu sou de uma geração que vem lá dos anos 80
né, que passou, chegou nos anos 90. Uma coisa que é interessante é que no rock, cada vez você pensa assim, pô, não tem mais o que surgir. Não tem mais nada para se inventar. Essa é a impressão a impressão que você tem é essa, mas a cada ano tem surgido novos estilos de misturas, né? Por exemplo, mistura a música clássica com heavy metal, forma um novo estilo. Pega um vocal lírico com um vocal gutural, forma um novo estilo. Aí melodias, outras músicas mais extremas. Então o rock ele tem cada vez mais alcançado um leque muito grande de estilos dentro daquilo que a gente denomina, né? E às vezes estilos bem contrários um ao outro, né? Alguns muito rápidos, outros muito lentos. Então é uma cultura que está aí e pelo jeito vai permanecer. Muito roqueiro, principalmente em Curitiba, né? Tem uma cena muito forte de roqueiros em Curitiba. E o metal pesado aí nesse negócio, o heavy metal, como é que é nesse quadro que você colocou? Dentro dessa cena que a gente está falando, que é o rock, existem os estilos que eles vêm em mais evidência, somem, daí outros que não estavam em evidência aparecem, aquele giro, né? Na verdade, como todo o estilo musical, tem o seu tempo de ápice, cai, mas depois volta. Hoje o que está voltando, por exemplo, é um estilo que tinha acabado nos anos 80, que é o hard rock, né? E agora surgiu de novo, está uma grande potência no mundo, inclusive o Petra agora vai estar em Curitiba, né? Que é uma das maiores expressões do hard rock cristão, vai estar aí, trazendo um show grandioso para Curitiba aí. E tá aí, é um estilo que muitos acharam assim, acabou, morreu, não tem mais volta, voltou com muita força, tanto no meio cristão quanto no meio secular. Tá uma grande força. Agora, Oswaldo, obrigado pela sua participação. Qual é a sua situação nesse negócio de produção? Porque foi o que eu disse, né? Você faz o quê? Fala um pouco pra gente da sua trajetória aí. Bom, Carlos, eu iniciei no jornalismo por pura paixão. O jornalismo, para mim, foi algo que mudou a minha vida. E eu comecei pegando uma veia de texto, comecei a escrever, depois comecei para o cinema, e com o cinema eu sou produtor do filme Quebrando o Silêncio e do filme A Conquista de Cacané-Porã, que conta a trajetória da aldeia urbana aqui de Curitiba. Esses filmes que nós fizemos, eu fiz junto com a minha esposa, que é a jornalista Sandra Terena, eles nos renderam alguns prêmios. Nós temos hoje 2 prêmios com esses filmes. Tem uma veia também pro jornalismo na parte de produção, na parte de texto também. Esse ano eu escrevi um texto para a Gazeta do Povo, A Salvo dos Riscos da Eletricidade, foi o prêmio Abracopel de jornalismo. Então eu tenho um pouquinho de experiência na área de produção, na área de jornalismo. Eu estou iniciando nessa área ainda, junto com a Sandra, minha esposa, nós temos 10 prêmios na área do jornalismo. E eu acredito, como o pastor Pipe estava falando, que essa parte de minorias, por exemplo, ele trabalha com o público do rock and roll. Eu tenho uma vertente muito grande com os povos indígenas. E tem uma aldeia indígena lá no Mato Grosso do Sul, um determinado grupo, ficou a minoria da minoria, porque eles são um grupo indígena que fez um rap, Pipe. Imagine um rap indígena guarani. Ó, mais ou menos. Matou muito antropólogo do coração. Acabou, né, com os antropólogos. Olha o hit, Carlos Lima. Tche Orecoi, Ediu Orendivê, aldeia unida, mostra a cara. Tche Orecoi, Ediu Orendivê, aldeia unida, mostra a cara. Um rap guarani, uma minoria da minoria. Então, quem somos nós para entender isso? Vou falar sobre produção, vou falar sobre, será que determinado nicho é bom para mim? De repente eu não gosto de rock, eu gosto de rock, mas de repente o Pipe não gosta de rap. Só que são segmentos muito específicos. Agora, como nós podemos dizer se isso é bom ou se isso não é bom? Agora, eu vejo você, o Carlos Lima é uma pessoa que tem bastante entendimento nessa área de produção também. Carlos, como que a gente pode analisar essa questão da produção musical, dessa minoria do rock and roll, disso na grande mídia hoje? Como que a gente consegue analisar? Por que o Rebolation, por exemplo, estoura no Brasil? Por que de repente o bonde do Tigrão... Aí com vários veículos, por que o Rebolation estoura? Eu queria saber a sua opinião, né? Rebolation ou não Rebolation? Eis a questão televisão, né? Eu quero, essa situação que a gente está colocando, que o Missão Integral está tratando exatamente dessa situação. Quero saber a sua opinião. O que você acha? O que acontece na televisão brasileira, nos meios, na internet, por aí, que você tem lá, de repente, um modismo, né? É boca da garrafa, é Rebolation, essas coisas todas, e nós ficamos, às vezes, à mercê de quem? Qual é o interesse que está por trás disso? Não é verdade? Agora, você tem também, por outro lado, alguns entendimentos, que eu coloquei aqui para o Oswaldo,
Algumas pessoas querem, por exemplo, que os indígenas não cantem nada e não falem nada mais e fiquem lá naquela gaiola cultural, né? Os antropólogos de plantão que chegam lá numa tribo, num determinado momento histórico, tira lá uma foto daquela situação, faz os seus esquemas de estudos, né? De autofinanciamento, sabe lá Deus de quem, e daí quer que aquele grupo viva o resto da eternidade, se é que tem eternidade, naquele estado em que o antropólogo, ou o pessoal da sabedoria, né, academicista aí maravilhosa, acha que tem que ficar naquela situação. Há 1000 anos atrás a coisa era assim lá naquele grupo, ou não? Eu acho que a gente tem que ter muita seriedade nessa hora. Agora não pode ter muita hora nesse momento, como eu digo também. Muito cuidado nessa hora, mas não muito cuidado também de tomar posições muito leves, né? Para não usar outro termo aqui, a bel interesse quer que seja de quem for. A televisão brasileira, os produtores, o incentivo cultural tem que ser igual a todos e manter inclusive a possibilidade de quem tem um estilo optar por outro. Essa é a questão que nós estamos tratando aqui. E agora essa situação, Oswaldo, que você falava rapidamente, que nós vamos para o intervalo. Como é que se trabalha com uma minoria diante do mercado que nós estamos apresentando hoje? Olha, eu tenho uma opinião formada sobre isso, não é a verdade absoluta, é apenas a minha opinião. Eu acho assim, Carlos Lima, imagine o bonde do Tigrão. Como que o bonde do Tigrão arrebentou no Brasil, fez sucesso? Vamos falar isso no próximo bloco. Próximo bloco, você quer saber como é que o bonde do Tigrão, aí, Tigrão, os Tigrões aí, né? Nós vamos falar sobre isso aqui no próximo bloco. Quero saber a sua opinião. missãointegral.com.br, você pode entrar em contato conosco. Vamos continuar num rápido intervalo aqui na Paraná Educativa. Um momento só. Missão Integral com você aqui na Paraná Educativa, missãointegral.com.br e o Twitter. Carlos Lima, adicione, gostaria muito de ter a sua companhia no Twitter. E aí, as tchutchucas, né, os tigrões que saem aí, o que está por trás disso? Quem é que tem interesses, né? Quais são os interesses que levam massificar o Rebolation, tampinha na garrafa, aqueles negócios todos lá que a gente verifica, passando por cima e daqui a pouco a gente nem lembra mais, né? Você não lembra, eu não lembro, e estava lá, as crianças, todo mundo. Há um padrão, há uma imposição cultural pela cultura, ou qual é a cultura que está pautando essa situação? Queremos saber a sua opinião. Entre em contato conosco também no telefone 41 335 0303. Você pode dar a sua opinião, é gravado. Ali você tem um tempo para dizer para nós qual é a sua opinião sobre essas ondas massificadoras que temos no processo de comunicação da TV, do rádio, enfim, dos interesses aí que nós não conhecemos muito bem. Vamos continuar aqui com nossos visitantes. Essa situação, como é que você estava falando, Oswaldo, da questão do Tigrão? O que acontece na tigrada aí? Vamos lá. Olha, Carlos Lima, os meios de comunicação de massa, eles apresentam isso para a população. Agora, como que a população absorve isso? Por exemplo, o bonde do Tigrão, no Rio de Janeiro, antes de estourar na grande mídia, ele já tinha estourado na favela. Já existia, quando tinha os baile funks, o bonde do Tigrão já fazia o baile funk estourar de gente. Ou seja, quando foi para a grande mídia, ele já era um produto vencedor em determinado local. Mas não entrou nenhum Tigrão aí com um contrato, segurando esse Tigrão? Não, sempre tem. Pelo rabo, não? Não, sempre tem, mas olha, Carlos, tem e não tem, porque eu vou te dar um outro exemplo. Daí colocaram o bonde do Tigrão na grande mídia, não só o bonde do Tigrão, mas lá aquela banda, o Calypso também, lá do Nordeste. Colocaram o Calypso na grande mídia e arrebentou. Porque lá no Nordeste eles já tinham arrebentado. Agora eu vou te dar um outro exemplo. Não sei se você vai lembrar, teve um cantor chamado Júnior, que o Faustão tentou lançar alguns anos atrás. Não. Ele tinha uma voz bonita, ele era um bom cantor, ficou na Globo muito tempo e não emplacou. Mas ele estava na grande mídia, tinha um contrato, tinha gente por trás e não emplacou. Mas ele não tinha estourado num determinado nicho ainda, num determinado local. Então eu tenho essa opinião, que para o cara estourar, para o cantor estourar na grande mídia, ele tem que ter já uma estrada, ele tem que ter uma caminhada. Sim, mas tem que ter um esperto que vai lá, claro, né? Tem que ter um Tigrão, contrato. Tem que ter um Leãozão, tem que ter alguém espertão que pega lá um estilozinho
faz lá uns contratinhos especiais, né? E daí põe nos grandes veículos para vender milhões. E aí os tigrões, na verdade, são verdadeiras tchutchuquinhas que ficam lá na casinha dele, lá, compra um carrinho, um apartamentozinho, e tem uma tigrada que você não sabe, eu não sei, que leva em nada, né, em cima daquela iniciativa de alguém que estava lá realmente com um resultado, porque não é à toa. Ninguém põe isso na televisão, ninguém usa tanto tempo de televisão, que custa muito caro. Pensa comigo, sem ganhar nada. Quem são os donos desses contratos? Quem são as gravadoras? Quem está ganhando com isso? Porque essas pessoas que fazem suas iniciativas lá no bairro, quer seja ali uma iniciativa dos jovens, que tem toda a sua cultura local, e tem que ter mesmo. Agora a pergunta é como é que essas pessoas conseguem tanto tempo de televisão, conseguem tanta capacidade e espaço, que custa tão caro, e para vender tanto disco, e depois você encontra aí, né, como tem alguns na rua, com a questão da drogadição, estão às vezes na prostituição, estão abandonados, né? Não tem mais, são meros instrumentos dos interesses de alguém. Quem está por trás disso? Será que nós vamos simplesmente ficar no rebolation aqui e não levar em consideração os interesses, aqueles tigrões, né? Aquela manada, aquele grupo de pessoas ali que, na verdade, estão mais para hienas do que qualquer outro tipo de animal. Eu acho que é até uma pena compará-los a esse tipo de animais. Os animais talvez tenham mais dignidade na relação do que pessoas dessa natureza. Quero saber a sua opinião. Missãointegral.com.br, Carlos Lima também, lá no Twitter, me adicione e mande o seu recado. Essa questão que a gente observa muito, né, Pipe, aqui, a gente trabalha na questão pastoral, sabe disso. Pessoas que são usadas num determinado momento histórico por um determinado objetivo, depois não atingem mais aquele objetivo, são descartados como um papel usado para melhor comparação, porque nós estamos na televisão pública. Como é que a gente trabalha com essas pessoas que uma vez é sucesso, ou aparentemente sucesso, numa comunidade, principalmente tratando com você que trabalha com pessoas que certamente têm essa dificuldade, como todas as comunidades? Quais os desafios que a gente apresenta aí? Eu vejo essa questão mesmo que nós estamos tratando agora, essa questão, eu acho que, de alguma forma, essas pessoas descobriram um segredo que alcança a curiosidade, o coração do povo, que é a questão da sexualidade, né? Sexualidade é um ponto em que, quando se toca, todo mundo fica atento a isso, né? Então, eu acho que a exploração da sexualidade hoje, na televisão principalmente, se tornou evidente, né? Em tudo. Novelas, filmes, propagandas. Hoje você vai numa banca de revista comprar, sei lá, um Tio Patinhas, lá uma revista infantil, você se depara com toda a sorte de pornografia para tudo que é lado, né? Então nós estamos cercados disso. Há uma preocupação pastoral com relação, assim, às gerações que estão nascendo, estão crescendo nessa cultura hoje, onde tudo é sexo, né? Eu acho que o adolescente, principalmente, a criança, está tendo acesso a um tipo de informação que nós, quando íamos ter com 18 anos, 20 anos, não na sua adolescência. Eu não digo nem adolescência, né? Eu chamo isso de criança. Quando você vê um menino de 12 anos exercendo a sua sexualidade, ele não é um adolescente, ele é uma criança. É uma criança. Então, há uma preocupação pastoral com relação a esse universo aí, que está sendo ensinado em nome da liberdade, né? Em nome da liberdade da expressão. Eu creio que há uma liberdade de expressão, mas eu penso assim que a liberdade que é imposta na vida do ser humano, que não tem a capacidade de discernir e separar as coisas, por exemplo, um adolescente, que ainda não tem a sua faculdade intelectual, né, madura para lidar com essas coisas. Imagine se nós adultos, quando a gente lida com isso, temos nossas dificuldades, imagina uma criança. Então, há uma preocupação com relação não somente a questão daquilo que é anunciado na televisão, mas também a respeito das músicas que vocês estão ouvindo, né, o tempo todo. E essa questão que eu levanto, quer dizer, tem pessoas que também, não só os jovens que são o público, né, telespectador, que são atingidos com a música, mas tem os próprios músicos. Tem aquelas pessoas que trabalham no seu dia a dia, na verdade, essas pessoas que são no mercado,
que trazem para nós, que são ali colocadas à exposição pública, que de repente não tem uma estrutura psicológica, não tem uma estrutura familiar, não tem um passado, não constrói um presente e não aponta para um futuro. Haja vista essa situação aí desses jogadores que não têm o menor escrúpulo, às vezes, para ter uma ação como foi e está sendo investigada aí, sei lá se é certo ou errado, se aconteceu ou não, está ainda em fase de investigação, mas a gente observa isso. Não há um preparo, há uma utilização a qualquer custo, de qualquer maneira, e depois descartam as pessoas. Qual é a sua opinião? Missãointegral.com.br. Essa situação que a gente coloca, Oswaldo, como é que a gente trabalha também sobre a ética da produção ética, né? Eu lembro um ensaio fotográfico que foi feito de uma menina que vivia na rua, e tiraram as fotos, botaram ela em um monte de lugares aí passou um tempo ela estava lá de novo, né? Quer dizer, alguém ganhou, ela ganhou alguns momentos de fama, mas a gente nem sabe mais ouvir. Como é que a produção nessa área, tratando de minoria, a ética do jornalismo, ou seja, a ética da produção propriamente dito, tem alguma noção ou é assim mesmo a coisa? Olha, a gente costuma dizer que a ética do jornalista é a mesma ética do marceneiro. Uhum. Como que nós vamos expor uma pessoa na mídia assim, expor a intimidade dela? Nós não podemos fazer isso. Existe uma questão também da questão do direito de imagem. Como que essa pessoa só pode ser exposta desde, primeiro, que ela queira, ou segundo, se for interesse público. Por exemplo, se eu pegar uma foto de uma menina dessa de biquíni, é interesse público? Não é interesse público isso. É interesse do público, da fofoca. E isso é errado. Isso não é o jornalismo, isso é o showjornalismo, como eles chamam. Então, no meu ponto de vista, isso é errado. Só que, assim, a ética, cada um tem a sua ética, né? Eu procuro ter a ética do marceneiro, que é a ética de todo pro jornalismo. Agora, quando a gente fala de produção também de minorias, quais as dificuldades que a gente tem? Porque colocar esses produtos, além dos prêmios que ganham, tem espaço para isso? Qual é a experiência que vocês têm? Tem espaço para isso. E eu avalio da seguinte forma. É importante para determinada cultura, sempre quando a gente vai fazer uma exposição fotográfica, a gente pergunta para as pessoas da aldeia. É interessante vocês mostrarem o trabalho de vocês, o artesanato de vocês em determinado local? Isso vai ter alguma contrapartida? Vai vir um turista aqui e vai comprar o meu artesanato. Então, o indígena, por exemplo, ele tem uma contrapartida. Agora, ele não pode ser explorado. Não pode ser explorado. Uhum. Essa é a realidade que nós estamos vivendo aqui, né? Você aí que está acompanhando a Missão Integral, sabe que nós temos uma posição bem clara do espaço do diferente, espaço da contribuição a todos que possam colocar, mas com muito respeito. Você que tem uma cultura diferente, que encontra pessoas que pensam diferente com o seu pensamento, tem condições de conviver. O Brasil tão grande, tão extenso, com tantos povos, tantas culturas, na verdade, nós perguntamos, há espaço para se viver em paz e respeitando, inclusive nos espaços de televisão, de rádio, de jornalismo? Quero saber a sua opinião, twitter.com/carloslima. Pipe, essa situação da pessoa hoje, quando a gente está falando do roqueiro, o que difere uma comunidade que tem uma ênfase clara para um determinado público para uma outra comunidade que atinge, vamos dizer assim, lato sensu, a todos os públicos? No caso da Gólgota, o foco ele fica na questão cultural, em que nós entendemos o universo do roqueiro, sabemos como ele pensa, o gosto, como ele fala. Então tem toda uma questão voltada nesse sentido. Quem é o roqueiro? O roqueiro é um cara difícil de definir isso, hein? Tá aqui o roqueiro. Muitas vezes vem de uma família desestruturada, né? Eu mesmo sou fruto de uma família em que tive minhas implicações. Ninguém adentra nesse tipo de cultura de graça. Há um certo empurrão. Com o passar do tempo, óbvio, a não ser que você nasça nesse contexto, em que os pais sejam roqueiros, no meu caso, meu filho nasceu nesse contexto, minha esposa e eu somos roqueiros. Então, a não ser que você nasça dentro de um contexto assim, geralmente há um empurrão nessa direção. Por quê? Porque o rock, ele traz essa questão da irreverência, a questão da rebeldia, a questão de que não se ajusta socialmente de uma forma normal. Então, os pais são obrigados a terem sua atenção voltada para ele, né? Então, tem a questão da sexualidade também, porque ainda se é um chavão, né? Sexo, drogas e rock and roll. Então, ainda é uma realidade muito
latente no meio deles, né? Muito, muito latente. Eu digo que hoje isso não é uma coisa exclusiva do roqueiro, né? A questão das drogas, da sexualidade, isso daí não é mais uma questão exclusiva, né? A juventude, no modo geral, está inserida nisso. Mas o roqueiro vem desse histórico, e aí isso é uma realidade, né? E o Petra, onde é que entra? No próximo bloco vamos falar um pouco mais sobre isso, mas onde entra esse tal de Petra? Que é esse Petra aí? Petra é a maior banda cristã que nasceu de todos os tempos. 30 anos de história, 22 álbuns gravados, 5 DVDs já lançados. É uma banda que está fazendo história em 3 gerações, pelo menos. E vai estar aqui em Curitiba. E vai estar em Curitiba. Nós vamos falar sobre isso no próximo bloco. Você que está acompanhando aí o Missão Integral, saiba disso. Nós vamos fazer um rápido intervalo e depois nós vamos falar sobre o Petra, que estará aqui em Curitiba. Você não pode perder. Um momento só. É isso aí, Missão Integral com você aqui na Paraná Educativa, missãointegral.com.br. Nós estamos tratando aqui dos diversos estilos, né, os espaços, as produções alternativas independentes que precisamos considerar, aprender e cada dia mais conhecermos. Qual é a sua opinião? Temos espaço? Você se vê representado aí no seu estilo, no que você gosta, o que você não gosta? Como é que é a sua opinião? Por favor, através do missãointegral.com.br e twitter.com/Carlos Lima. Você pode acompanhar aí e gostaria muito de saber a sua opinião sobre esse programa e outros programas aí que nós já fizemos e que gostaríamos de fazer junto com você. Essa situação que a gente estava falando do Petra, o que é, o Pipe? Você estava falando do Petra e nós fizemos um break ali. O que vem a ser, por que a importância e qual é o significado desse grupo hoje no mundo do rock? Petra é uma banda que já caminha para 30 anos de história, gravou 22 álbuns, considerada a maior banda de rock de todos os tempos. É uma banda que tem influenciado já 3 gerações, né? Eu sou fruto do ministério do Petra também, né? Uma banda de um testemunho impecável mesmo. Tem caminhado aí, produzido grandes álbuns. Ganhou já 2 ou 3 Grammys, né, Oswaldo? Não estou bem certo disso, mas já vendeu milhões de CDs. Mas o principal, né? Uma banda que tem influenciado gerações fiéis ao Evangelho, um Evangelho saudável, e letras de conteúdo. Às vezes tem uma certa dificuldade nas bandas cristãs pregar o Evangelho de uma maneira realmente que a linguagem alcance o seu propósito. Porque comunicação é isso, né? Se a pessoa não entendeu o que você falou, você não comunicou nada. E o Petra é uma banda que tem conseguido isso, tem conseguido comunicar o Evangelho de uma maneira contemporânea, dentro das gerações que estão aí. E é interessante, porque o Petra ele tem fãs de 50, 40, 30, 20, tem adolescentes que estão conhecendo o Petra agora e amam a banda, e está aí, fazendo parte da história, né, construindo, cooperando no Evangelho no mundo todo, uma banda conhecida a nível mundial, e estamos tendo agora a graça de tê-los em Curitiba, acho que pela primeira vez, né, Oswaldo, que o Petra vem para Curitiba. É interessante essa situação, telespectador, porque nós vivemos um momento muito engraçado, né? Não é fruto desse momento do agora. Lamentavelmente, nós vemos alguns grupos, né, que se consideram mais religiosos, mais perto de Deus, se não o próprio povo exclusivo, né, como se só eles fossem, não a pessoa e não a fé, mas o ritmo, né? Tem pessoas que acham que Deus só ouve aquele ritmo, né? Porque é o ritmo que ele, o Deusinho, né, acha que é. Então ele acha que vai chegar lá, onde for lá que ele acha que vai chegar, vai ter lá só um piano, só uma harpa, né, só um violão, só uma bateria. Olha, eu acho engraçada essa postura, né, essa arrogância cultural, esse teologismo, sabe, barato,
pautado por interesses de outros países e que vem aqui no nosso país cantando em outra língua e achando para nós o que nós devemos fazer. Eu acho impressionante. É uma arrogância cultural, uma estupidez absurda. Não é verdade? Não tem a capacidade de se encarnar, não tem a capacidade de tocar um triângulo, uma sanfona, uma gaita, e vem aqui com essa altivez, com essa arrogância, dizer para nós, os tupiniquim que estamos aqui ainda pelados, né, botar uma gravata na nós aí, para dizer, se achando o rei da batata frita. Eu acho que você que é brasileiro, que tem o seu cultura, tem o seu coração, que fala a língua, tem que tomar cuidado com esses veículos que nós temos por aí, que não respeita sequer a capacidade da criação e a diversidade. Sabe? Para algumas rádios que tem por aí, para alguns programas de televisão que tem por aí, parece que só vai ter uma tribo, só vai ter uma língua, só vai ter um povo, de preferência quadriculado, né, com as armas na mão, invadindo o Iraque por aí. Eles é que são o povo certo. Alguns outros acham que só vai ter lá, né, aquelas transcendências. Acho que só isso que é língua divina. É impressionante a ignorância teológica, cultural, que marca, para não dizer, e não levarmos para outros aspectos aí de interesse de dominação. Nós temos que tomar muito cuidado. O povo brasileiro tem que tomar muito cuidado com isso e ser respeitado na sua cultura. Gostaria de saber a sua opinião, missãointegral.com.br e também Twitter, /Carlos Lima. Agora, Oswaldo, como é que é produzir, né? Eu sei que ele está responsável pela essa produção aí, de um grupo como esse aqui em Curitiba, que todo mundo questiona sempre o interesse e o gosto curitibano. Verdade, Curitiba é conhecida como uma cidade exigente, Carlos Lima. Para você fazer um show em Curitiba, tem que ralar bastante, porque as pessoas elas querem algo bom. Agora o Petra se vende bem. Como o Pipe falou, o Petra é a maior banda de rock and roll gospel do mundo de todos os tempos. E algo legal de estar produzindo Petra é que não é só para o meio gospel, não é só para o evangélico. Eu tenho muitos amigos jornalistas, muitos amigos que não são cristãos, muitos amigos de outras religiões, que falam assim, Oswaldo, vou estar lá com você, vou ver o Petra, a maior banda, porque não é só uma banda de rock and roll gospel. O Petra é a maior banda de white metal, que é um estilo, a maior banda de white metal do mundo, também de todos os tempos. E o Bob Hartman, que é o líder da banda, um dos fundadores da banda, ele vai estar aqui, ele vai estar falando, vai estar no meio do show, ele vai ter um espaço que ele vai falar para esse povo aí. Esse povo, e produzir esse show. Para mim está sendo um grande prazer, está sendo prazeroso fazer isso, porque não é só para o público cristão. Nos Estados Unidos não existe mais essa diferença do que é cristão ou do que não é cristão. Lá é uma linha só. E produzir esse show do Petra em Curitiba está sendo dessa mesma forma. Não estou produzindo o show para um público determinado, para os cristãos, para os evangélicos. Não, é para a cidade de Curitiba. A cidade de Curitiba vai ganhar muito com isso. Nós temos, em média, 800 pessoas que vão vir de Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, várias cidades do interior do Paraná. Aonde e quando? 14 de agosto no Curitiba Master Hall. Uhum. Agora, essa situação que você está falando que é muito interessante. Porque qual é a inserção do Petra no mercado fonográfico ou cultural internacional, sem falar do gueto gospel, né? Porque eu sempre falo aqui, a gente tem que tomar cuidado, porque tem alguns que querem fazer um gueto, né? O gueto dos incompetentes. Porque se é competente, vai para o mercado e se dá bem no mercado também. Ou não é assim? Qual é o problema? Qual é a dificuldade que você tem, né, de ter uma música? Ou não pode? Não pode. Não, Jesus não pode cantar. Jesus é religião. A senhora, o senhor, do não sei da onde, não sei do que, do céu, da água, não sei das quantas, da cachoeira, isso pode. Jesus não pode. Jesus é religião. Só Jesus é religião. É verdade. Não é verdade? Você está falando, eu estou acreditando. Eu sou tão bobinho. Por que não pode? Tem que ter competência. Tem que ter competência cultural, tem que ter competência musical, tem que ter competência de produção e sair do gueto. Levar para todas as pessoas. E as outras pessoas parar com esse preconceito de achar que porque fala um nome ou outro, não pode ir lá. Porque não pode. Qual é a dificuldade? Isso para mim é preconceito. Preconceito religioso, preconceito cultural. O Brasil é feito de várias culturas,
de várias culturas, inclusive esta que eu estou falando aqui. Quero saber a sua opinião. Missãointegral.com.br. O que você acha sobre isso? Twitter/Carlos Lima. Essa é a realidade que a gente está falando aqui. Qual é a dificuldade que tem de produzir alguma coisa no mercado como todas, Oswaldo? Então, a dificuldade de produzir algo no mercado, tudo vai do público que você quer atingir. Por exemplo, para esse show do Petra. O Petra ele teria um público para 15 mil pessoas em Curitiba, 20 mil pessoas talvez. Mas nós resolvemos vamos fazer o show no Curitiba Master Hall para 4.300 pessoas. Por quê? Porque dessa forma a gente produz o show com os pés no chão. Se a gente levar 4.300 pessoas, a gente lotou a casa. Agora, o que é melhor? Ter 3 mil pessoas e a casa quase cheia ou 8 mil pessoas na Baixada vazia? Então, essa que é uma dificuldade hoje em Curitiba. Você analisar bem, avaliar bem qual o teu público e o que você quer atingir. Não, mas eu quero saber qual é a dificuldade de um produto ou de um grupo, de um formato tido como gospel, de entrar no mercado aí geral, no amplo. Eu não gosto desse termo secular, porque isso... mas é que é segmentado. Qual é a dificuldade? É que é segmentado. O Pipe vai falar melhor sobre isso, mas, por exemplo, Fala o lá, Petra. Pipe. Eu tenho uma banda cristã, dizendo porque eu sou cristão e faço parte dessa banda, cuja a mensagem é o Evangelho. Mas a gente já foi questionado muitas vezes, porque no nossos CDs, nas 20 músicas, por exemplo, do nosso segundo álbum, 3 ou 4 músicas falam explicitamente de Deus e as outras músicas não falam de Deus, mas falam sobre política, sobre racismo, sobre várias questões, sobre aborto. E um próprio entrevistador que não era cristão me perguntou: mas vocês não são uma banda gospel? Vocês não tem que ficar, vocês não têm que falar de Jesus o tempo todo? Eu falei assim, muito pelo contrário. Eu falei assim, tudo aquilo que a gente aborda, a gente está falando de questões bíblicas, porque a Bíblia, ela trata de questões de política. A Bíblia é história, é política. A Bíblia faz parte do dia a dia. Não tem religião na Bíblia. A Bíblia não é um livro religioso, a Bíblia fala de um relacionamento entre um Deus ao qual nós cremos, mas que se insere na sociedade. Traz questões de ética que faz parte da vida. Isso daí é uma questão palpável, né? Não é uma questão mística. A Bíblia não está tratando de questões do etéreo. Está tratando de questões práticas, do amor ao próximo, do amor aos pais, aos filhos, né? Eu acho interessante assim, uma frase que fala assim: Jesus, o Verbo, se fez carne. Nós, evangélicos, pegamos aquele que se fez carne e o tornamos novamente no verbo. Ou seja, o evangelho não pode ser só verbo. O evangelho tem que ser carne. O evangelho tem que ser uma coisa palpável. E às vezes eu penso que o mercado, esse gueto gospel, não tem acesso no mundo secular, justamente porque a gente criou um padrão de mensagem relacionado ao cristianismo que você tem que falar a cada 10 palavras o nome de Jesus. Como se o nome de Jesus, em si mesmo, fosse, sei lá, algum tipo de amuleto, alguma coisa mística, né? E como se quando Jesus chega, ele fala assim, aquele que deu de comer, aquele que fez. Porque o que Jesus falou? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz. Então o evangelho precisa ser um pouco mais prático, né? Precisa ser mais encarnado. Nós precisamos de mais, né, evangélicos e menos evangélicos. É mais carne mesmo, é mais carne mesmo. E eu vejo que a grande dificuldade é essa. A minha banda, por exemplo, o Desertor, a gente não tem nenhuma dificuldade no meio secular. A gente vai mesmo, a gente toca com bandas seculares, somos amigos, nos relacionamos muito bem com essas bandas. Secular que você quer dizer? É secular gosta, que não faz parte do gueto gospel, né? Não faz parte desse gueto evangélico. Nós nos relacionamos muito bem. Agora, tem pastores por aí que proíbem. O cara monta uma banda de evangelismo e o pastor fala, não, mas você vai tocar só aqui no culto dos jovens no sábado à noite. Você não pode ir em boteco, em bar nenhum tocar. É uma coisa que não tem sentido. Esse é outro lado também. Gente, nós estamos chegando ao final. Oswaldo, o que nós mais precisamos falar aqui? Gostaria que você convidasse o nosso telespectador e marcasse bem a data, o local do evento aí que o Petra vai estar conosco. Por favor. Verdade. Então você está convidado para ir para o show do Petra no dia 14 de agosto no Curitiba Master Hall. Vai ser um show muito importante para a cidade de Curitiba. Petra em Curitiba, 14 de agosto no Curitiba Master Hall, Carlos Lima. Muito bem. Pipe, obrigado pela sua participação aqui. Se quiser aí dar a última mensagem para a galera do rock aí, manda bronca agora aí. Galera, eu queria convidar todo o roqueiro que está ouvindo aí, o pessoal que também gosta de um som de qualidade, para ir lá assistir o Petra. Eu quero deixar para você um desafio de você estar lá. Lembrando você que
essa noite pode ser uma noite transformadora na sua vida. Sabe? Não, o que o Petra tem para dizer para você pode ser algo que implique na sua eternidade. Muito bem, obrigado pela sua participação. Esta realidade que nós estamos trazendo aqui no Missão Integral. Nós trazemos pessoas de todos os segmentos, né? Todos os segmentos culturais, políticos, religiosos, sociais, e fazemos um programa. A única diferença, todos nós precisamos assumir o que somos, eu, você, e também temos espaço nos meios culturais, nas televisões, nos espaços que cada um de nós vivemos, para sermos reconhecidos e compormos esse grande Brasil, convivendo com os diferentes, reconhecendo as transformações sociais de cada momento. E aí sim, vamos construir um mundo melhor, um Brasil cada dia maior, com a minha característica, com a sua característica, mas considerando as características de todos e vivendo entre todos esses diferentes. Missão Integral. Até o próximo programa, se Deus quiser.